24 de junho, versículo do dia. Leitura no livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8. E a palavra diz, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, até aos confins da terra. Amém. E graças a Deus. Para vocês que chegaram agora, sejam muito bem-vindos. Faço das mesmas palavras aos irmãos e irmãs que já fazem parte da nossa família, que seguem a obra de Cristo. Peço que antes do término do vídeo nos ajudem, comentando, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, compartilhando, nos recomendando, é importante para o Ministério de Cristo. Faço o mesmo nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Acesse www.portalprontosocorro.com. Lá você conhece toda a nossa história. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, entre a ascensão e a segunda vinda de Jesus, o importante não é marcar qualquer tipo de tempo, como o fim do mundo ou o fim dos tempos, no calendário, mas cumprir com fidelidade a missão de Deus. É o tempo da missão. Continuando ainda a compreender a mensagem de Cristo para as nossas vidas, Lucas vê Jesus com poder profético, que dá força às suas palavras e ações milagrosas. As últimas palavras de Jesus são marcantes porque, profeticamente, prometem à igreja nascente poder para cumprir a grande comissão. Esse versículo é uma chave para entender o tema desse documento missionário e para seguir seu movimento geográfico. O anjo Gabriel prometeu a Maria que, por meio da vinda do Espírito e do poder de Deus sobre ela, nasceria o Salvador. Lucas 1, versículo 35. Jesus promete que o nascimento e a missão da igreja se darão da mesma maneira, com poder da descida do Espírito Santo, como Jesus foi equipado com poder para realizar seu ministério. E assim capacitou seus discípulos. A igreja também o fará, para continuar sua missão. Atos é uma história da continuação da missão de Jesus pelos atos do Espírito Santo, através da igreja. É o Espírito que dá início e é o catalisador e a força guiadora em toda a obra missionária. A atuação e a capacitação do Espírito são temas presentes em todo o livro de Atos, como foi no Evangelho de Lucas. E sereis minhas testemunhas. Testemunhar de Jesus, nosso Salvador, e das maravilhas de Deus, com palavras e ações, é também um ato de dar a nossa vida por Ele. Para Lucas, as pessoas testemunham dos fatos sobre a história de Jesus, especialmente a ressurreição, e seu testemunho se torna uma confissão de fé com intuito evangelístico. É baseado na experiência pessoal e na compreensão pela fé do significado dos fatos. Os primeiros seguidores testemunharam do que haviam visto fisicamente, mas nós somos testemunhas dos fatos pela fé, como foi Paulo, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samária, até os confins da terra. A missão começa em Jerusalém, Lucas 24, versículo 53. O centro religioso de Israel é símbolo do papel de Israel na história da salvação. Os sermões em Atos mostram a continuidade do que Deus fez no Antigo Testamento. Os agentes da missão fazem parte de um projeto tão antigo quanto as promessas para Abraão e que encontrará seu cumprimento somente no novo céu e na nova terra. Mas, mesmo diante de um plano tão grandioso, sempre começamos a missão onde estamos. Todo lugar é um campo missionário, porém nunca se encerra por aí. Temos de ir além, quebrar barreiras e atravessar fronteiras geográficas, culturais e étnicas. No capítulo 1 a 7,
a Igreja Mãe nasce e faz a missão em Jerusalém sob a liderança de Pedro. Devido à perseguição, no livro de Atos 8, versículo 3, a igreja começa a se expandir para Samária e Etiópia, e não-judeus se convertem. A partir da comunidade em Antioquia, no capítulo 13, a igreja se espalha com muito ímpeto no mundo não-judeu sob a liderança de Paulo. Todo o movimento missionário em Atos 13 a 28 visa o julgamento de Paulo em Roma, assim como Lucas mostra o julgamento de Jesus em Jerusalém. Roma, como a capital do império, é um lugar estratégico para prosseguir aos confins da terra. A missão universal implica movimento constante com vistas a todos os lugares e povos. A expressão confins da terra designa as regiões mais longínquas da terra, os povos mais distantes, geográfica e espiritualmente. Dunamis, do grego, significa habilidade, capacitação, poder. Revela a natureza dinâmica da concepção divina da vida humana e do cosmos. Lucas usa o termo de uma maneira especial com Jesus e a igreja. Martros, também do grego, significa dar um relato, testemunho dos fatos em primeira mão na esfera legal. Também testemunhar de verdades ou confessar convicções. Dessa palavra vem Marte, porque muitas testemunhas morreram pela fé. Dando mais uma ênfase, ser-me-eis testemunhas, uma outra versão da Bíblia. O batismo no Espírito Santo não somente outorga poder para pregar Jesus como Senhor e Salvador, como também aumenta a eficácia desse testemunho, fortalecido e aprofundado pelo nosso relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por termos sido cheios do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo revela e torna mais real para nós a presença pessoal de Jesus. Uma comunhão íntima com o próprio Jesus Cristo resultará num desejo cada vez maior da nossa parte de amar, honrar, agradar o nosso Senhor Salvador. Segundo o Espírito Santo, dá testemunho da justiça e da verdade, as quais glorificam a Cristo, não somente com palavras, mas também no modo de viver e no agir. Daí, quem tem o testemunho do Espírito Santo a respeito da obra redentora de Jesus Cristo, manifestará com certeza a semelhança de Cristo, amor, a verdade e a justiça em sua vida. Terceiro, batismo no Espírito Santo outorga poder para o crente testemunhar de Cristo e produz nos perdidos a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Os eleitos desta convicção se tornarão evidentes naqueles que proclamam com sinceridade a mensagem da palavra e naqueles que a recebem. Quarto, o batismo no Espírito Santo destina-se àqueles cujos corações pertencem a Deus por terem abandonado seus maus caminhos, e é muito mediante a mesma dedicação sincera a Cristo. Quinto, o batismo no Espírito Santo é um batismo no Espírito que é santo, conforme Espírito de santificação em Romanos 1, versículo 4. Assim, se o Espírito Santo realmente estiver operando em nós plenamente, viveremos em maior conformidade com a santidade de Cristo. À luz destas verdades bíblicas, portanto, quem for batizado no Espírito Santo terá um desejo intenso de agradar a Cristo em tudo o que puder. Noutras palavras, a plenitude do Espírito complementa, isto é, completa, a obra salvífica e santificadora do Espírito Santo em nossa vida. Aqueles que afirmam ter a plenitude do Espírito, mas vivem uma vida contrária ao Espírito de santidade, estão enganados e mentindo. Aqueles que manifestam dons espirituais, milagres, sinais espetaculares ou oratória inspiradora, mas não têm uma vida de verdadeira fé, amor e retidão, não estão agindo segundo o Espírito Santo, mas segundo o Espírito impuro e não é de Deus. Receba esta palavra para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida. Oremos. Pai amado, bendito, Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui testemunhando as maravilhas da sua palavra,
do nosso testemunho de vida diariamente, das suas obras redentoras que tem efetuado na vida daqueles que estão dispersos, ainda assim representando e manifestando o Espírito Santo através de ações e palavras. Oramos, Pai, por aqueles que estão perdidos, abandonaram as igrejas, as orações, estão perdidos no mundo. Oramos por aqueles que estão encarcerados, oramos por aqueles que estão, meu Pai, nos hospitais. Pedimos intercessão por aqueles que estão agora necessitando de um conforto, porque o Espírito Santo manifesta em nossos corações. E assim glorificamos o nome de Jesus como nosso Salvador e Redentor. Profetizamos curas, bênçãos, milagres, grandes maravilhas no dia de hoje. Por isso oramos, enaltecemos, glorificamos e louvamos o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, comentem, nos recomendem. Que Deus nos abençoe.